Olá, meus amores, como é que vocês estão? Estão bem? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Eu me chamo Irmã Neide, amém? Deixe aí seu joinha. Bem-vindo aqui também no meu canal. Seja bem-vindo, você que é novato. Sinta-se abraçada por mim. E peço que deixe seu joinha para a gente começar a meditar aqui na palavra do Senhor, amém? Vamos meditar na passagem do Senhor, né, que se encontra lá em capítulo de Marcos, capítulo 11, versículo 20 e 25. Vamos meditar nessa passagem, mas antes quero te pedir em nome de Jesus, deixe seu joinha, se inscreva no meu canal, receber todas lá, ative lá o sininho, amém, em nome de Jesus, e vamos evangelizar a palavra de Deus, amém, vamos espalhar essa palavra. Antes de eu entrar na palavra, quero falar aqui uma parábola sobre aqui a sonda espacial enviada a Marte, né? E vamos aqui aprender um pouquinho com isso aqui e pregar dentro dessa passagem, fazer um simbolizado aqui, entendeu? Então, vamos falar aqui sobre oração bloqueada. O devocional que nós vamos meditar hoje é a oração para que ela não venha a ser bloqueada na sua vida e nem na minha vida, amém? Vamos meditar nessa passagem hoje, em nome de Jesus, e para que o Senhor venha nos abençoar mais, né? A gente precisamos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Primeiro, para que a gente venha se fortalecer espiritualmente, amém, meus queridos? Vamos meditar nessa passagem. Primeiro eu quero contar essa parábola para a gente entrar no capítulo e versículo da passagem, amém? A sonda especial, a Opportunity, de 2004, enviada a Marte, comunicou-se com o laboratório da NASA. Ela percorreu mais de 45 quilômetros, registrou imagens, analisou muitos materiais, mas em 2018 a comunicação entre a sonda e o cientista terminou após uma grande tempestade. Entenda aí. Amém? Terminou em uma grande tempestade de poeira, cobriu-se os painéis solares, comprometer a energia da sonda. Será que permitimos que o pó bloqueie a nossa comunicação com alguém fora deste mundo? É uma parábola que a personagem escreveu isso aqui e fez uma comparação. Ou seja, como isso aqui ficou coberto de poeira, né? Lá enviada a Marte e comunicou com o laboratório da NASA, né? E percorreu mais de 45 quilômetros. Tá entendendo? As imagens, analisou muitos materiais, mas em 2018 a comunicação entre a sonda e o cientista terminou após uma grande tempestade. Ou seja, amados, aqui é assim, será que permitimos que o pó bloqueie a nossa comunicação com alguém fora deste mundo? Amém? Na oração, no contato com Deus, há certas coisas que podem atrapalhar a nossa comunicação. Tá entendendo? Como, irmã Neide? O que é que pode atrapalhar a nossa comunicação com o Senhor Jesus na nossa vida, meus queridos? Eu vou mostrar a você. O pecado bloqueia o nosso relacionamento com Deus. O salmista diz, se eu não tivesse, o salmista falando, se eu não tivesse confessado o meu pecado
o meu pecado em meu coração ao Senhor, não teria ouvido. Ou seja, o Senhor não teria ouvido a oração de Davi se ele não tivesse confessado o pecado dele perante a Jesus Cristo. Do mesmo jeito é eu e você hoje. Se a gente tem algo atrapalhando no nosso coração, nós devemos, amado, comunicar com o Senhor e se abrir com o Senhor na nossa comunhão com Ele, para poder Ele tirar esse impedimento da oração chegar até o céu. Amém? Então aqui o que é que eu quero chegar com essa palavra? Vamos lá para Marcos, capítulo 11, o que é que vai falar? Lá em Marcos, capítulo 11 e versículo 20. Eles, passando pela manhã, viram que o figueira se tinha secado desde a raiz. Por que que ele está falando aqui da figueira secando e secaram? Que foi Jesus que amaldiçoou aquela figueira. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque não estava dando fruto. Quando Jesus passou com os seus discípulos naquela figueira, a figueira não estava dando fruto. Então, do mesmo jeito, eu e você. Você está entendendo? Aí aqui vamos para o 25. Quando estiverem orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe vossa ofensa. Você entendeu? Ou seja, quando você estiver orando, se você estiver alguma coisa com seu irmão, com familiar, alguma coisa desse tipo no seu coração, você tem que liberar o perdão para poder você se ajoelhar e orar com Jesus e pedir perdão a Deus. Por quê, irmã Neide? Por quê? Porque o Senhor, ele não perdoa você se você não perdoar o seu próximo. Você está entendendo? O Senhor, ele não nos perdoa se você não perdoar o seu próximo. Aí ele está dizendo aqui, quando estiver orando, perdoai-se desde alguma coisa contra alguém. Se você tem algo contra alguém, ele está dizendo, se você tiver algo contra alguém, que você vá, se conserte com esta pessoa, tá entendendo? Se conserte com essa pessoa para poder você ficar com seu coração livre e o Senhor lhe perdoar os seus pecados, as suas falhas. Por que, meus amados, Deus está dizendo isso? Porque Ele nos perdoou. Então, se Ele nos perdoou o nosso pecado, nossas fraquezas, nossas falhas, que a gente erra, amados, tá entendendo? Então, nós também temos que perdoar aqueles que nos ofendem, você tá entendendo? Do jeito que Jesus Cristo perdoou você, eu e você temos a obrigação de perdoar o nosso próximo, amém? Tá entendendo? É isso que o Senhor está falando na palavra dele, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tá entendendo? Aqui ele vai dizer, aqui ele vai falar lá no Salmo de Davi, que foi o Salmo que eu falei para vocês agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá entendendo? Davi disse o quê? Para o Pai. Se eu não tivesse confessado o meu pecado em meu coração ao Senhor, ou seja, ele não teria ouvido. Então você tem que confessar seu pecado diante de Deus para Ele poder perdoar você. Mas primeiro você tem que perdoar a pessoa que te ofendeu. Se você tem algo contra alguém, você tem que liberar perdão para poder o Senhor perdoar você. Você está entendendo? Glória a Deus, sabe? Aqui lá no Salmo de Davi, ó, Salmo 66 e verso 18. Olha o que aqui ele vai dizer. Salmo 18. Ó, se eu entender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, se eu entender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Ou seja,
Ele quis dizer o quê? Se eu não tivesse mostrado, ter ali se arrependido e ter falado ao Senhor os meus pecados, ele não ia atender. Por quê? Porque Davi, ele se abriu para Deus, amados. Davi, ele pecou feio perante a Deus. Mas ele foi ali, se redimiu, se prostrou diante de Jesus Cristo, tá entendendo? Oh, glória a Deus. E se arrependeu dos seus pecados, oh glória. Mas também Davi, ele perdoou aqueles que perseguiu ele. Glória a Deus. Davi, ele foi perseguido, meus queridos. Você também é perseguida. Davi, ele foi perseguido. Davi, fizeram trama para matar Davi, mas não conseguiu porque Deus, ele tinha uma promessa na vida de Davi para transformar ele o rei de Israel ali depois de Saul. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos? Tá entendendo? É necessário eu e você liberar perdão. Mas, irmã, não é tão difícil. É difícil, amados. Porque, infelizmente, é mais fácil a gente perdoar um familiar da gente que a gente perdoar uma pessoa lá fora que a gente não conhece, eu não sei, tá entendendo? Mas, infelizmente, para Deus nos perdoar, Jesus nos perdoar, é preciso eu e você perdoar o nosso próximo, aqueles que nos ofendem. Amém? Tá entendendo? Aí da mesma forma, o Senhor fala aqui, ó, e também no Marcos no 25, que foi lá onde foi que eu falei, ó, as dúvidas e problemas de relacionamento dificultam a nossa comunicação com Deus, é verdade. A gente fica com as dúvidas, a gente fica cheio de problemas, né? Então isso vai dificultar a nossa comunicação com Deus. Quando a gente tá com o coração cheio de rancor daquela pessoa que nos magoou. Você tá entendendo, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Aí aqui vai dizer lá em Tiago capítulo 1, versículos 5 e 7, oh glória a Deus. Vamos lá ver o que é que Tiago vai dizer. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus Cristo, glória a Deus. O que é que Tiago vai falar? Aleluias, oh glórias. Capítulo de Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 7. O que é que vai dizer Tiago, meus queridos? Medita aí na sua palavra. Igualmente vós, marido, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros, da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. O que é que Pedro está dizendo aqui? Que no caso é Pedro que está falando, né? Que no caso é a palavra de Pedro que eu falei agorinha para vocês. Lá em capítulo de Tiago, e depois a gente vem para Pedro, amados. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo, capítulo 1 de Tiago, depois você vai para o 1 Pedro, capítulo 3 de Pedro e 7, viu? Marque aí, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas primeiro vamos meditar aqui no 1 Tiago, capítulo 5 e 7. Vamos ver o que é que Deus vai falar aqui. Oh, glória a Deus, aleluias. Capítulo 5 de Tiago, viu? Versículo... Oh, glória a Deus. Capítulo 1 de Tiago, versículo 5, amados. Eu tenho que comprar, meus queridos, um negocinho para colocar aqui perto aqui desse vídeo, para eu poder não se abaixar a cabeça, para poder eu ver na palavra. Capítulo 7, 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, se lhe é dada. Ou seja, Jesus ele está dizendo aqui que o que ele dá a você, ele não lança em rosto, como muitos lançam. Muitos às vezes te abençoam, né? E lança em rosto o que dá a você, tá entendendo?
Então Deus está dizendo, peça, se não tiver sabedoria, peça, porque Ele não lança em rosto nada do que você dá a você, amém? Ele vai dizer aqui, ó, peça porém com fé e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, ele está falando, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor se ele estiver duvidando do poder de Deus. Está entendendo, amados? A palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, não duvide. Porque se você duvidar, você vai entrar nesse versículo. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se você duvidar, você não vai receber nada. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Agora vamos para o capítulo de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3 e 7. Aí aqui vamos, ó, o bloqueio da sonda, que no caso eu falei a parábola desse negócio aqui de Marte. Marte. O bloqueio da sonda pode até ser permanente, mas as nossas orações não precisam estar bloqueadas. Glória a Deus. Por seu Espírito Santo, Deus nos atrai com amor, restaura a nossa comunicação com Ele ao confessarmos nossos pecados. Oh, glória a Deus. Voltamos a Deus, experimentaremos por sua graça a maior comunicação que o universo já conheceu, a oração face a face entre nós e Deus. Você está entendendo, meus queridos? Que privilégio, louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Quando eu e você confessa os nossos pecados ao Senhor, as nossas fraquezas, amém? Aí Jesus vem com o amor dele imenso, dá a sua graça, oh glória. A gente entra em comunicação de novo com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque você conseguiu vencer esta batalha. Tá entendendo? Espiritual, amados, porque a gente não conseguimos perdoar alguém lá fora se Deus não for conosco. Você tá entendendo o mistério? Louvado seja o nome do Senhor, entendeu? Então é desse jeito. Aí aqui em Pedro, que eu falei para vocês, no capítulo 1 de Pedro, oh glória a Deus, no primeiro Pedro, a carta de Pedro, capítulo 3 e versículo 7. Igualmente vós, marido, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros, da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. O que é que ele está dizendo aqui? Oh, glória! Que eu, aleluia, eu não posso estar também com discórdia com meu marido. Eu não posso estar com treta com meu marido, eu não posso dormir com ódio dele, eu não posso ficar com contenda, vivendo direto com contenda, amado. Porque o casal, ele discute, mas é uma coisa que é passageira. Qual é o casal que não tem discussão, né? Assim, aqui e acolá, tá entendendo? Mas que nós viemos ser unidos um ao outro, tá entendendo? Ele diz assim, igualmente vós, marido, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à sua esposa. Que serve também para onde você tem que dar honra ao seu esposo, dar honra à sua mulher, tá entendendo? Como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros, da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, quando você está brigado no casal, quando o casal está brigado com sua esposa, que vocês dois é evangélicos, serve ao Senhor, serve o mesmo jugo, que no caso é a fé no Senhor Jesus. Ou seja, se você tiver brigado com seu esposo e você for orar, a sua oração é impedida. Por quê, irmão? Por quê? Porque a oração, amado, louvado seja o nome do Senhor,
Ela tem que ser junta, os dois orando, o casal. Porque os dois juntos é uma carne só, você tá entendendo? Então assim, eu tenho que perdoar meu marido. Se ele errou comigo, eu tenho que perdoar. Amado, eu já passei por esta fase. Eu passei por situações no meu casamento que hoje em dia Jesus foi quem restaurou o meu casamento. Jesus restaurou o meu casamento. Jesus restaurou minha vida espiritual. Jesus restaurou a vida do homem. Jesus ainda está trabalhando nas nossas vidas e vai trabalhar até o dia de ele vir buscar a igreja dele. Você está entendendo? Amados, eu quero dizer a você que a discussão, a falta de diálogo, a falta de entendimento, eu tenho que saber entender o meu esposo e ele tem que me entender. Você está entendendo, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, amado, hoje é que eu e você vimos perdoar aqueles que nos ofendeu, para que o Pai Celestial perdoe você. Se você não perdoar o seu próximo, Deus não perdoa você, meus queridos. Porque como é que Deus vai perdoar você se você não consegue perdoar o seu próximo? Amado, eu passei por cada coisa que vocês não vão nem acreditar. Dentro mesmo da minha família. Tá entendendo? Com filho. Tá entendendo? Eu, com palavras ao contrário contra a minha vida, mas eu tô aqui glorificando a Deus. Peço a Deus, já entreguei ao Senhor, porque não é ele, é o outro lado usando a boca dele, meu querido, para nos ofender. Meu amado, a Bíblia diz que a nossa guerra não é carnal, a nossa guerra é espiritual. A nossa guerra, amado, é contra o nosso adversário das nossas almas. A nossa briga não é contra a carne e nem contra a sangue, é contra a potestade que quer nos tragar, meus queridos, 24 horas, colocar discórdia no meio dos casamentos, quer colocar discórdia no meio das famílias, quer colocar discórdia no meio de mãe e filho, de pai e filho. A Bíblia diz que Satanás, meus queridos, ele veio para matar, roubar e destruir, e principalmente a família, porque a família, meu querido, é projeto de Deus. A sua família é de Jesus, o seu casamento é de Jesus. Eu passei por fase, meus queridos, na minha vida, que eu não tinha nem mais palavra para falar para Jesus. Com meu esposo. Só que eu não desisti, não, do meu esposo, não. Eu perseverei ali. Teve um tempo, meus queridos, que eu esfriei, espiritualmente esfriei. Mas eu não fui escandalizar lá fora, fazer A e B, não. Pelo contrário, eu fui pedir ajuda. A gente que estava de pé, os meus pastores, as pessoas que estavam próximo a mim, ajuda em oração. E aí Deus fez, meus queridos, você está entendendo? É por isso que eu vou frisar aqui uma palavra que é uma pura verdade. Louvado seja o nome do Senhor, para a glória de Deus, meus queridos. Que é preciso a gente perdoar nosso próximo, é preciso eu e você se reunir, é preciso nós congregar. A congregação, meus queridos, é para a gente se unir ali, em reunião e cultuar, aleluia, o Deus soberano. A congregação, amado, é importante você congregar. Eu fico assim abismada, louvado seja o nome do Senhor. Pelas coisas que Deus está me mostrando, assim, ó, nu e cru assim, tá entendendo? Mas isso é para eu vigiar e não fazer o que as pessoas estão fazendo. Você tá entendendo? As coisas que Jesus está me mostrando, está me revelando, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, não é tempo mais da gente ser crente dentro de casa. Não é tempo mais de eu e você guardar rancor de ninguém no nosso coração. Não é tempo mais de eu e você ficar nessa arrumação. Porque Deus, ele não recebe oração de ninguém com o coração cheio de mágoa, cheio de tristeza, sem liberar perdão. Você tem que liberar perdão para Deus perdoar você e suas bênçãos vir. Porque até então, meus queridos, quando a gente não perdoa, você está atrasando a sua bênção. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso aí é um conselho da irmã Neide que eu estou dando a você esta noite.
Perdoe para que Jesus venha perdoar você e sua bênção ser completa na sua vida. E você que está sem congregação, que está dentro de casa sem congregar, procura a igreja. Procura a igreja porque você precisa se unir com as pessoas, precisa se fazer, se comparecer na congregação para aprender com as outras pessoas o ensinamento ali de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, amado, porque tem muita gente aí pregando, dizendo que não precisa congregar. Onde já se viu isso, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Não, tá errado. Eu fico com minha língua coçando para falar com essa pessoa e dizer, não, tá na Bíblia que é preciso congregar. Senão você vai ficar uma ovelha sem pastor. Você tem que ter um pastor aqui na terra, para o pastor entregar você, o pastor dos pastores, ô glória. Tá entendendo? Se fosse assim, as cartas de Paulo, as cartas de Paulo, não, as cartas de João, na igreja lá de Apocalipse, de Batman, de Efésios, não sei de quê, tá entendendo? Que Deus enviou ali, ele cheio do Espírito Santo, e mandando aquelas cartas para a igreja que estava em pecado, isso e aquilo, ou seja, a igreja, certo? Nós somos a igreja espiritualmente do Espírito Santo, mas tem que ter um templo, uma casa de oração para a gente orar, congregação, você está entendendo? Temos que ter, não existe isso não. E tem muita gente aí pregando, dizendo que não precisa congregar, que a gente só tem que fazer discípulo, é mentira. A gente tem que fazer discípulo? Tem, mas também tem que congregar para se unir com nossos irmãos dentro da congregação. Louvado seja o nome do Senhor, tá entendendo? Eu escutei isso essa semana, a pessoa falando, você tá entendendo? E eu fiquei com a língua coçando, mas eu ainda disse, a palavra diz que tem que congregar. Só que eu me calei e não me debatei não, porque Jesus não está em debate. Tá entendendo? Então, sei o quê? Para a sua oração não ser bloqueada, libere o perdão. Porque senão, meu amor, Papai do céu não vai receber sua oração. E pelo que eu passei, por isso que eu estou falando hoje para você. Essa semana mesmo eu fui afrontada por gente próximo da minha família mesmo, dentro da minha casa. Gente íntimo mesmo meu. Eu fui afrontada. Mas sabe o que foi que eu fiz? Eu fiz o B.O. para Jesus. Oh, glória a Deus. Comentei para Deus. E ali, amados, para a honra e glória de Jesus Cristo, entreguei, Senhor, está nas tuas mãos. E eu perdoo, ele não sabe o que diz. Porque eu sei que é Satanás. Amados, nós precisamos de visão. Quando você medita na palavra do Senhor todos os dias, Deus, ele abre sua visão espiritual. Seu coração começa a ficar quebrantado na presença de papai. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Eu estou falando isso porque eu passei por essas experiências. E ainda estou passando. Eu estou numa batalha grande espiritualmente. Mas eu sei por que é que eu estou passando por isso. Por quê? Por que eu estou passando por isso? Porque eu estou no caminho estreito. O caminho estreito é esse. É batalha em cima de batalha. Engraçado, né, que Jesus, ele dá alegria e paz no meio de toda a batalha, no meio de toda a perseguição. E você não é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo como é que é com Jesus? Com Jesus é assim. O estreito é dessa forma, meus queridos. Tá entendendo? É a gente ali, olha, sendo perseguido e dizendo Jesus é bom. Você está entendendo? Porque se você está sendo perseguido, está passando por A e está passando por B, é porque você está no caminho estreito, entendeu? Então tem que ser polido. Então a oração bloqueada é a oração que aquela pessoa não perdoa a outra pessoa, entendeu? É disso aí que Jesus está falando. Então para a oração ser bloqueada, né, e não ficar que nem ficou esse negócio aqui do Marte, se comunicou com o laboratório da NASA, né, e percorreu mais de 45 quilômetros, registrou a imagem e analisou muito materiais, mas em 2018 a comunicação entre a sonda e os cientistas terminou após uma grande tempestade de poeira e cobriu-se os painéis. Ou seja, meu querido, não deixa a tempestade cobrir
de poeira. Não deixe a tempestade cobrir o seu coração. Não deixe a tempestade cobrir seu coração de poeira, de coisas que vai empatar de você receber sua salvação, que vai empatar de Deus receber sua oração. Não deixe. Tá entendendo? Não seja como isso aqui. Isso aqui é uma parábola do personagem que fez isso aqui no livro devocional. Entendeu? Não deixe em nome de Jesus, porque o pecado, amado, ele bloqueia. Ele bloqueia a minha e a tua oração. Ele bloqueia a minha e a tua oração, porque quando eu estava da forma, como eu acabei de dizer a você, o meio tristona com o Senhor, ali, eu orava, amados, mas eu não via nada. Mas a partir do momento que eu decidi a perdoar meu esposo pelo que aconteceu com a gente, Jesus começou a operar. Jesus começou a operar. Jesus fez na vida dele, fez na minha, viu? Deus liberou o perdão e até hoje Deus está trabalhando nas nossas vidas. Você está entendendo? Por quê? Porque eu perdoei. Então não deixe a poeira das tempestades cobrir seu coração, não. E nem empatar, bloquear suas orações, não. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que a oração não precise estar bloqueada por seu Espírito Santo, Deus nos atrai. Aí aqui, ó, quando você libera o perdão, ó, aqui, ó, Deus nos atrai com amor, restaura a nossa comunicação com Ele. Aí Jesus restaurou a comunicação entre eu e meu esposo e com Ele. Deus renovou a nossa aliança. Deus trouxe a comunhão de novo com a nossa vida. Oh, glória a Deus. Você está entendendo? E aí confessamos os nossos pecados, voltamos para Deus, experimentamos, por sua graça, a maior comunicação que o universo já conheceu. A oração face a face entre nós e Deus. Nós temos que ter isso aí, uma oração face a face entre nós e Deus. Amado, é tão bom quando a gente resolve a deixar aquelas coisas ruins para trás, tá entendendo? Desconfiança. Eu desconfiava do meu esposo. Não tinha paz quando eu desconfiava dele, amado. Isso não provém de Deus. Hoje em dia eu posso dormir em paz. Ele trabalha viajando, eu entrego nas mãos do Senhor, aleluia, e espero Ele, oro por Ele, quando Ele vai, quando Ele vem, e assim vai indo. Você está entendendo como é que é o negócio? Ah, porque até então, se eu começar a desconfiar, eu não vou ter paz. Vai faltar paz dentro de mim. Tá entendendo? E aí a oração vai ser bloqueada. Você tá entendendo? Não podemos ter isso, viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, conhecer a oração face a face entre nós e Deus. Ou seja, a sua comunicação com Deus melhorou após confessar os seus pecados com Ele. Quando você confessou seus pecados com Ele, se abriu como Davi, se redimiu ali na hora do erro. Ele errou, mas ele foi ali se redimir com Deus, Jesus perdoou ele. Mas eu quero frisar aqui outra coisa muito importante. Deus, Ele perdoa nossos pecados, viu? As portas se abrem da graça novamente, de novo, Ele nos limpa, nos purifica. Glória a Deus por isso, oh glória a Jesus. Mas nós vamos pagar pela aquela consequência dos atos que a gente fez. Você está entendendo? O pecado, meu amado, eu vou dizer para você. A Bíblia diz, lá na passagem, não sei se é lá em Romano, não sei onde é que eu não me lembro, que o salário do pecado é a morte. Isso é sério. O pecado, meus queridos, não dói, mas ele traz consequência para teu futuro. Você está entendendo? Deus, Ele perdoa, você vai ter comunhão com Ele de novo, você vai ter aquela comunicação de novo com Ele face a face. É maravilhoso. Mas você vai pagar pelo que você fez já ainda lá atrás. Porque Davi, Deus perdoou Davi. Mas Jesus desceu a espada na casa de Davi. Deus desceu a espada na casa de Davi por causa da consequência do pecado. Mas Jesus restaurou a casa de Davi. Jesus restaurou a vida de Davi. Louvado seja o nome do Senhor.
É tanto que Davi fez uma oração ao Pai dizendo: não retira de mim o teu espírito, tira tudo de mim, Senhor, menos a tua presença. Realmente, Deus tirou tudo dele. Jesus tirou os filhos dele. Olha, a espada do Senhor desceu na casa de Davi, oh glória. Por quê? Porque ele matou um homem e tomou ainda a mulher do homem para ele, do seu próprio amigo. Você está entendendo, meus queridos? E hoje em dia tem tanta gente assim, viu? E eu vou dizer a você, não brinque com pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Não brinque. Não brinque com pecado. Louvado seja Deus, meus queridos. Você está entendendo? O pecado não é brinquedo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele traz consequência. Não brinque com pecado, meus queridos. Hoje em dia a gente está vivendo, amados, olhe, nos últimos tempos, viu? Nós temos que ser sim, sim, não, não. A Bíblia diz que aquele que quer ser amigo do mundo se considera inimigo dele. Então, eu e você não podemos ser amigo do mundo, porque o mundo, amado, já é do maligno. Amém? Fique com esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, agradecer a Deus por esta palavra, porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Quando você orar, louvado seja o nome do Senhor, quando você orar, fale com o Senhor desta forma: oh glória a Deus, Pai, guia-me para descobrir o que pode limitar a minha comunicação contigo. Sou grato por tua ajuda. Fale dessa forma para o Senhor e diga: faça a tua vontade e não a minha vontade. Amém, meus queridos? Fique com essa passagem em nome de Jesus, viu? O tema da palavra é o que? Se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa-nos para que o seu Pai no céu perdoe os seus pecados. Ou seja, perdoe o seu próximo, para poder Papai do céu perdoar os seus pecados. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, meu Deus poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Aqui, Senhor, estou diante da tua presença, Deus. Senhor, já sou grata por esta palavra. Obrigada, meu Deus, pela tua presença, pela tua palavra. Senhor, nos ajuda, meu Pai, a ser grato a ti. Senhor, nos ajuda, meu Deus, a liberar perdão, meu Pai, para aqueles que nos ofendem, Senhor, principalmente, meu Deus, na nossa família. Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, a liberar perdão, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, aleluia, a liberar, meu Pai, o perdão para aquelas pessoas que nos perseguem, que nos caluniam, aquelas pessoas, Senhor, que muitas das vezes diz falso testemunho contra nós. Pai querido, Pai amado, nos ajuda, Senhor, a liberar perdão. Assim como o Senhor perdoou, Deus, nossos pecados. Eu já te agradeço pela esta palavra, Senhor, nos ajuda a viver ela, Pai. Quero te pedir, meu Deus, neste momento, por a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Jesus, vai visitando neste momento o coração das minhas irmãs. Visita, Deus, o coração dos meus irmãos. Visita, meu Pai, em cada área. Senhor, visita no coração, Pai. Ajuda eles, Pai, a liberar perdão. Assim, Pai, como Tu fizeste na minha vida. Senhor, eu passei por tanta experiência contigo, Senhor. E eis-me aqui porque o Senhor me sustentou, Deus. Pai, quero te pedir neste momento, meu Deus, visita a área, meu Deus, a área, Jesus querido, na vida conjugal desta pessoa. Visita, meu Pai querido, amado Senhor, visita a área do trabalho, das suas finanças, visita a área da família, visita as famílias, o ministério. Meu Deus, faça a tua obra. Abençoa, meu Pai, tremendamente, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Pai, que seja feita a tua vontade sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E se ajoelhe, feche a porta do seu quarto, fale com o Pai Celestial, porque Ele vai ouvir suas orações. E você que não entregou ainda a sua vida para Jesus, entrega teus caminhos ao Senhor, que Ele tudo fará na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Não esqueça de deixar seu joinha. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Me ajude a evangelizar esta palavra, amados, porque esta palavra ela é
muito importante para mim e para quem está escutando. Ela é benefício para você e não para mim. Porque a palavra do Senhor ela é vida, vida eterna. Amém? Deus ele tem um propósito na sua vida. Jesus ele te chama. Você que está dentro de casa, não sei qual foi o motivo que você se afastou da congregação, volte a congregar. Volte a caminhar, oh glória. Volte, porque o Pai te espera. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de maneira eu pequei tão grande, não importa. Do jeito que você está, volte, porque o Senhor é o Deus misericordioso. Assim que Ele teve misericórdia comigo e com meu esposo, Ele vai ter também com sua vida. Eu te garanto que quando você der o primeiro passo, o resto que vai fazer é o Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe, meus queridos, sua vida. Em nome de Jesus e até amanhã, se Deus permitir. Em nome de Jesus. Fique com Deus.